Oi, gente. Estou passando aqui rapidinho, professor Sena, para responder uma pergunta do Alexandre Alexandrovitch. E a pergunta que ele fez foi muito boa. Ele perguntou assim: Sena, bom dia. Se o latim era muito falado na época de Camões, por que ele resolveu escrever em português? E essa pergunta é boa porque ela mostra muito para a gente da importância de nós vermos a relação entre literatura, língua, cultura e nacionalidade, essas quatro forças que interagem na formação de uma identidade. Veja, na verdade, no tempo de Camões, no Renascimento, o latim não era mais falado. Não era mais falado por nenhuma nação, porém, ainda era a língua culta, ainda era a língua da igreja. Veja, até hoje a igreja fala latim. O Vaticano tem como língua oficial o latim, o que suscita até uma discussão entre os estudiosos se o latim deve ou não ser considerado uma língua morta, uma vez que há uma nação que usa o latim como língua oficial. A controvérsia está no fato de que não é uma língua do povo, ninguém namora em latim, ninguém vai ao mercado em latim, mas enfim, isso é uma outra discussão. O fato é que, na Idade Média, com a queda do Império Romano, as colônias de Roma tentaram voltar para a sua língua originária, mas devido ao grande tempo do domínio de Roma, isso foi impossível. Então há uma fase de transição que nós chamamos de romanço, em que não se falava nem mais latim, mas ainda não se falava um novo idioma ali na Península Ibérica, onde está Portugal. Depois a gente vai ter o galego-português, depois do romanço, e depois do galego-português, aí sim o português. O que acontecia no tempo do Camões é que era muito comum os textos serem publicados, quando eram, em uma aplicação bilíngue. Um lado se fazia em português, o outro lado se fazia em galego-português ou até em galego, que seria mais próximo do espanhol. E se falava muito o galego-português, que era a língua mais popular das cantigas medievais. O que acontece é o seguinte: toda pessoa erudita que tinha estudado aprendia latim. Aprendia latim porque tudo estava escrito em latim, mesmo porque a igreja ainda estava muito presente na educação. Portanto, era muito comum que os eruditos, ou seja, os grandes nomes da academia, escrevessem em latim. Por uma elite, por uma casta, vamos dizer assim, de intelectuais. Deu para entender? Muitas obras eram escritas assim. Veja, Petrarca. Quem é Petrarca? Petrarca é o pai, por assim dizer, do classicismo. É o cara que trouxe o classicismo para a Europa. Petrarca publicou a maior parte da sua obra em latim. No entanto, a gente considera Petrarca pertencente à literatura italiana. Por quê? Porque era comum publicar em latim. Então, o que eu disse no vídeo é que era muito comum que grandes obras, como uma epopeia do porte dos Lusíadas, fossem escritas em latim. E quando Camões escolhe escrever em português, ele encontra dificuldades pela própria imaturidade da língua portuguesa. A língua portuguesa, no tempo de Camões, ainda não tinha toda a estrutura que tem hoje. E a gente brinca dizendo que Camões inventou o português que a gente fala, em português moderno, porque ele teve que solucionar várias questões de ordem linguística, de ordem gramatical, para poder escrever os Lusíadas. O mesmo havia feito Dante com o italiano. Veja, Dante publica uma obra fundamental chamada A Divina Comédia. E Dante, ali na Península Itálica, se falavam vários dialetos. Até hoje na Itália se falam vários dialetos, tem mais de um dialeto. Mas a língua oficial da Itália é o italiano. E devemos isso a Dante e a publicação da Divina Comédia. Quando Dante foi publicar a Divina Comédia, escrever a Divina Comédia, ele optou por usar o italiano, que era a sua língua materna, a língua do lugar de onde ele vinha. Para isso, ele teve que dar estruturas é, ao italiano que o italiano não tinha, porque à época o italiano ainda era uma língua mais oral do que escrita. Foi o mesmo que Camões fez com a língua portuguesa. Quando ele opta por escrever em português, é porque ele reconhece que o português é a língua daquele povo que ele está retratando em Os Lusíadas, daquele ideário, daquela identidade cultural. Porém, para isso, ele teve que superar várias dificuldades da língua. Eu dei o exemplo vocabular, mas a gente acredita que mais ou menos uns 60%, até tem alguns que dizem que mais até, do vocabulário de Os Lusíadas foi criado por Camões. E como é que ele criou? Ele ia lá no latim e trazia. Veja, há uma questão que nós temos que lembrar. Em Roma, lá na Antiguidade, se falavam dois tipos de latim: o latim culto
e o latim vulgar. O latim culto era falado pela elite romana e o latim vulgar era falado pela soldadesca e pelo povo. A língua portuguesa e todas as línguas neolatinas, o espanhol, o francês, o italiano, o catalão, são oriundas do latim vulgar, né? Então, alguns autores que escreviam obras cultas tiveram que ir ao latim culto e trazer algumas palavras para aumentar o nível, vamos dizer assim, cultural, de sofisticação das suas obras. E aí nós temos algumas palavras que exemplificam isso. Por exemplo, a palavra cavalo e a palavra égua. Ambas são de origem latina. Né? Uma vem do latim culto e outra vem do latim vulgar. Sena, qual que vem do latim culto e qual que vem do latim vulgar? Pensa comigo, qual que é mais erudito? A palavra cavalgar ou a palavra equitação? Aí você pensa nisso, entendeu? Então, por que Camões escolheu escrever em língua portuguesa? Propositadamente para consolidar uma língua que representasse o povo. Olha que barato. O primeiro documento que dá conta pra gente da existência de um povo que mais tarde vai virar Portugal é um documento oficial escrito em latim, um latim já todo corrompido, em que está se narrando em terceira pessoa um fato que foi a morte do filho de um soberano, de um suzerano. E no meio daquele documento, a narrativa em latim é interrompida e aparece uma cantiga em galego-português, em que o eu lírico está chorando em primeira pessoa a morte do filho. Quando eu olho uma cantiga em galego-português, dentro de um documento oficial que, portanto, ainda usava a língua latina, o que isso me mostra? Isso me mostra que alguém fala galego-português, porque senão o cara não escreveria para ninguém. Então, se o cara escreveu em galego-português, é porque já havia um grupo que falava galego-português. E mais, se foi em galego-português que ele expressou o seu lamento à morte do seu filho, é porque aquela era a língua que ele mais conseguia expressar, ou seja, que aquela era a sua língua materna. Por isso que a gente diz que a literatura e a história portuguesa começam juntas, porque o primeiro documento histórico que dá conta da língua, da existência de Portugal é um documento também que mostra pra gente a literatura galego-portuguesa. Tá legal? Então, por que Camões escolheu por que Camões escolheu escrever Os Lusíadas em português? Porque ele tinha consciência da importância que uma obra daquela teria para a consolidação da língua e, consequentemente, da pátria, da cultura e da identidade lusitanas. Obrigado pela sua pergunta, Alexandre. E quando tiver uma pergunta boa assim, eu volto com mais um Sena Responde. Valeu, gente.